Hoje nós vamos falar sobre direcionamentos para uma vida vitoriosa. Direcionamentos para uma vida vitoriosa. Amém? Queridos, muitas pessoas atualmente podem estar pagando um alto preço por alguma escolha ou por alguma decisão que tomou na vida. A gente que está arrependida por ter tomado algumas decisões, por ter tomado algumas escolhas de vida, porque os erros sempre trazem danos para nós. Tem gente que diz assim: poxa, eu tomei uma decisão errada. E infelizmente os erros sempre causam danos em nós. E às vezes, irmãos, existem erros que causam danos irreparáveis, danos que não podem ser reparados, que marca a vida da pessoa ali, para sempre. A vida dela fica marcada. Só que às vezes as pessoas erram com total consciência do seu erro, com total consciência da decisão. Ela sabe aonde se meteu, ela sabe a decisão que tomou, ela quis arriscar, sabendo os riscos, mas existem outras que elas erram por não saber, por não ter sido instruída, por não ter sido direcionada. Hoje eu quero trazer 3 direcionamentos com base na palavra de Deus, que vão ajudá-lo a ser mais assertivo na sua vida, que vão ajudá-lo a ser mais assertivo na sua família, que vão ajudá-lo a direcionar para uma vida vitoriosa. Provérbios 14, versículo 12 diz: há caminhos que parecem reto ao homem, mas o final conduz à morte. Então, há caminhos que nós avistamos, nós olhamos e achamos que é o melhor, achamos que aquela decisão é a certa. A gente jura, sabe, com toda convicção: não, essa é a melhor decisão para mim, essa é a melhor escolha, eu tenho certeza. Você, sabe, está cheio de orgulho por aquela decisão. Ninguém muda a sua decisão, porque você jura em pé, como diz o ditado, que é o melhor caminho, que é a melhor decisão para você. Mas a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem direitos, parecem perfeitos, mas o seu final é um final de morte. Então, geralmente, quando alguém toma uma decisão, segue por um caminho, e foi o caminho do erro, aquilo causou dano na vida dela, ela diz o quê? Ah, se eu soubesse, ah, se eu imaginasse que ia ser assim. Imagine, por exemplo, o filho pródigo chegando em casa depois: ô pai, ah, se eu soubesse que ia ser desse jeito, eu não teria tomado essa decisão. Ah, se eu imaginasse que seria assim. Quantos de nós já damos esse suspiro alguma vez na vida? Oh Senhor, se eu imaginasse que fosse assim, por que eu escolhi dessa forma? Então, é tão bom quando alguém nos aconselha, quando alguém nos instrui. Provérbios 11, 14 diz que na multidão de conselhos há segurança, sem orientação a nação cai, mas a vitória se alcança com muitos conselheiros, conselhos. Querido, se existe alguém do teu lado que Deus colocou, e essa pessoa está te aconselhando, levanta as mãos para os céus e agradeça, porque ela está sendo usada por Deus para lhe ajudar a ter uma vida vitoriosa aqui na terra. Ah, pastor, mas essa pessoa é chato, fala isso comigo. Daqui a pouco você vai entender sobre isso. Mas vamos lá.
primeiro direcionamento que eu preciso que você entenda e guarde no seu coração, nós vamos ler um texto um pouco longo, que é Números capítulo 20, do verso 1 ao verso 11. O primeiro direcionamento é: use a fé para resolver os seus problemas. Use a fé para resolver os seus problemas. Olha esse texto. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Verso 2. Não havia água para a comunidade, e o povo se ajuntou contra Moisés e Arão. Queixaram-se a Moisés e disseram: que dera tivessem morrido quando os nossos irmãos caíram mortos diante do Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto? Para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para bebermos. Moisés e Arão saíram de diante da assembleia e para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. O Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com Arão seu irmão reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha à vista deles, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberão. Próximo. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, conforme este lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar a água desta rocha para dar a vocês? Verso 11. Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. Queridos, eles estavam diante de um problema. Qual era o problema? Escassez. Não tinha água para beber, não tinha água para os rebanhos. E é claro que tudo isso já era consequências anteriores. Mas não era para o povo viver 40 anos sofrendo no deserto. Todo o sofrimento daquele povo era porque eles não souberam agir diante do direcionamento da palavra de Deus. Porque, querido, se for para depender só da vontade de Deus, o ser humano não ia experimentar sofrimento. Entenda isso. Uma das coisas que às vezes eu paro e digo: Senhor, será que foi bom mesmo o Senhor nos dar livre-arbítrio? Porque a gente pega o livre-arbítrio e usa de forma equivocada, de forma errada. Mas como Deus, Ele não quer estabelecer um relacionamento que não seja como base o amor, Ele deu para mim e para você o livre-arbítrio, a gente escolhe. Inclusive nós escolhemos seguir o direcionamento de Deus ou não. E aí que está, querido. Não era para o povo viver sofrendo daquele jeito, mas o povo sofreu tanto tempo porque não seguia os direcionamentos de Deus conforme Deus orientava. Se você for para a palavra, você vai ver que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você vai ver que os planos de Deus para nós é de um futuro e de esperança. Mas somos nós que não seguimos o direcionamento. Por quê? Porque na hora de enfrentar uma situação, Deus tem um direcionamento para mim e para você. Na hora de enfrentar um problema, se você buscar ao Senhor, Ele vai te direcionar como resolver aquele problema. Mas só busca a Deus quem crê, só busca a Deus quem tem fé. E nós precisamos usar a nossa fé para resolver os nossos problemas. Usar a nossa fé para mudar a realidade à nossa volta.
Na hora de enfrentar, querido, uma situação, você não pode duvidar. E o que aconteceu com o povo? Nós vamos morrer aqui. Por que nos trouxe aqui? Esse lugar é horrível, não tem água, não tem figo, não tem. Sabe? Eles duvidaram do Senhor. É necessário confiar em Deus, acreditar que o Senhor é o Deus do impossível. Nós, irmãos, ouvimos tanto sobre as promessas, ouvimos, às vezes até experimentamos o poder e o milagre de Deus. Quem já viveu um milagre de Deus aqui, levanta a mão. Eu já vivi milagre, tanto físico, quanto espiritual, quanto familiar. Só que tem momentos, irmãos, que parece que mesmo a gente já tendo experimentado tudo isso, a gente desacredita. Tem horas que você não está, sabe, confiante, como se Deus nunca tivesse nos livrado, como se Deus nunca tivesse abrido portas, como se Deus nunca tivesse, sabe, cuidado de nós. Eu imagino o Senhor olhando para nós lá do alto: ô filho, ontem mesmo eu te livrei disso, eu fiz isso, e você está duvidando que eu continuo cuidando de você? Porque, querido, confiar em Deus, acreditar, é ter a paz no seu coração de que Ele está cuidando de tudo. E o Senhor não dá respaldo à dúvida. E o que é duvidar? Desacreditar. Desacreditar é achar que Deus não dá conta. Quando nós desacreditamos, é como se nós estivéssemos emitindo um sinal para Deus de que Ele não dá conta. Diga misericórdia. Então, querido, confie, porque haverá momentos que você terá que usar a fé para resolver os problemas. Entenda que Deus, Ele não vai se mover para resolver a situação na sua vida se você não usar a fé. Deus está esperando que a gente use a fé. Ele vai dar um direcionamento, e quando eu sigo o direcionamento, eu estou dizendo: eu acredito, Senhor, eu creio, eu confio. Toda vez que você buscar o socorro de Deus, Ele vai te direcionar como resolver a situação, e você estará usando a sua fé. Porque a vida do ser humano, infelizmente, ela é como estações. Como estações. Assim como as estações do ano: inverno, verão, né? Aqui no Brasil, a gente só tem 2 estações. E aqui na região norte, a gente só tem, na verdade, na região norte, a gente tem 2 estações: calor e mais calor, né? É as 2 estações que nós temos aqui. No Brasil geral ainda tem verão e inverno, mas para nós a região norte é calor e mais calor. Só que de forma geral nós entendemos que há 4 estações, né? Verão, outono, inverno e primavera. O interessante é que a mudança dessas estações, elas são automáticas. Tem gente que gostaria: poxa, eu queria que o inverno durasse um pouco mais, mas o inverno já foi determinado. Não vai, ele foi determinado, automaticamente vai mudar. Automaticamente: ah, pastor, eu gosto só do frio, eu quero só, sabe, chuva o tempo todo. Não vai acontecer. Não vai acontecer só chuva. Vai ter dias de chuva, vai ter dias de sol. Assim é a nossa vida. Às vezes, irmãos, a gente entra numa estação ruim. Misericórdia. Estação de dor, de sofrimento. E parece que às vezes essas estações ruins são as que mais demoram. São as estações mais complicadas. Eu já passei por estações ruins. Eu já passei por momentos delicados. Aleluias. Então, tem dias que você acorda a pessoa mais feliz da terra. Que dia maravilhoso. Que dia bonito.
Mas tem dias que mesmo acordando alegre, você vai dormir chorando. Você vai dormir triste. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Enquanto nós continuamos na palavra, as obreiras vão atender a irmã ali e fazer uma oração por ela, em nome de Jesus. Então, queridos, quem aqui talvez em algum momento da vida você acordou a pessoa mais alegre do mundo, mas naquele dia aconteceu coisas no seu dia, e aconteceram coisas e mais coisas, e você fez o quê? Foi dormir chorando. Porém, há dias que você acorda chorando, mas durante o seu dia, querido, vem um mover, vem um agir de Deus, e você vai dormir em paz. São estações. Existem aqueles dias mais difíceis, aqueles momentos, e às vezes a gente acha que esses momentos mais difíceis são os períodos que mais demoram. E por que, pastor, será? Porque, querido, entenda uma coisa: as estações da vida, elas não vão assim mudar automaticamente. Se você está passando por uma situação difícil, para essa situação mudar, essa estação mudar, só muda se você usar a fé. Se você seguir o direcionamento de Deus, é necessário usar a fé, e Deus vai te direcionar. Você vai ver Jesus direcionando pessoas. Quando um cego estava numa situação difícil, Jesus foi lá, fez um lodo, passou no olho dele e disse: vai e lava no tanque de Siloé. Quando os discípulos estavam vivendo uma estação difícil, Jesus direcionou: pega as redes, vai nas águas profundas e lança no mar. Jesus sempre nos deu a direção. E quando você ouve a direção de Deus e segue o direcionamento, você está dizendo que acredita, você está usando a fé. E porque você está usando a fé, você vai conseguir atravessar essa estação. As estações da nossa vida não mudam automaticamente só porque eu tenho uma necessidade, só porque eu preciso. E não vai adiantar, cara, querido, eu querer convencer Deus, eu querer convencer, sabe, que os céus agem ao meu favor simplesmente por pena. Você já ouviu falar em coitadismo? Hoje em dia as pessoas usam muito isso, essa geração atual, principalmente no meio jovem. O que é isso, pastor? É quando, por exemplo, às vezes um jovem ele fica demonstrando ou postando, às vezes, muita tristeza, para que alguém se aproxime. Existem pessoas que elas estão com real problema, mas existe outras que não estão com real problema. Ela quer uma atenção. E qual é a forma dela receber atenção? Fazer as pessoas sentirem pena dela, o coitadismo, sabe? Nós não vamos praticar com Deus coitadismo, fazer Deus sentir pena de nós. Deus quer que a gente use a nossa fé para mover a situação. Não adianta eu falar: Senhor, eu sou um coitado, ninguém me ama. Deus está dizendo: meu filho, segue o direcionamento da palavra, use a fé, que as coisas vão mudar na sua vida. É pela fé que você muda as estações da sua vida. Então, primeiro direcionamento: você quer ter uma vida vitoriosa, querido? Use a fé para resolver os seus problemas. Você está passando por uma temporada difícil? Chegue diante do Senhor: Pai, qual é a direção da tua palavra? O que o Senhor tem para me direcionar? Pastor, estou com dificuldade de entender. Procure o seu pastor, o seu líder, converse, peça um direcionamento. Querido, use a fé, creia na palavra de Deus em nome de Jesus, e uma estação nova virá na sua vida, né? Está vivendo novas estações, irmão Luiz? Está vivendo, né, querido? Novas estações.
Estava conversando com o irmão Luiz, um dos mais novos membros aqui da igreja, né? E ele falando de como Deus tem abrido portas e abençoado a vida dele. Mas é necessário crer, não duvidar. E ele tem acreditado. E Deus tem abençoado. Você quer mudar essa estação? Use a fé. O povo, querido, eles estavam num momento muito delicado, a passagem que nós lemos. Sofrimento. O que eles precisavam? De água. Eles não tinham. Em vez de eles usar a fé, o que eles fizeram? Foram reclamar. Reclamar de Deus, reclamar com Moisés e Arão. Eles tinham que fazer uma coisa. Então o que Moisés fez e Arão? Foram buscar o direcionamento para resolver o problema. Tem um problema? Eu preciso de uma direção de Deus. Eu preciso crer, confiar que Deus tem a solução. Foram para a tenda, foram clamar ao Senhor, e a glória do Senhor veio, e o Senhor disse: vocês, vai lá, chama o povo, e diga para a rocha dar água, que vai sair água da rocha. Mas Moisés já estava zangado, Moisés já estava triste com o povo, e Moisés ficou zangado com aquela situação. Ele chama o povo: olha, rebeldes, será que a gente vai ter que tirar água dessa rocha para vocês? E a palavra diz que Moisés fere a rocha 2 vezes. Mas não era para ele fazer isso, era só para ele falar para a rocha. Ele foi lá e feriu. Nessa hora faltou uma virtude de Moisés, que foi o autocontrole. E por isso que talvez Moisés falou assim lá na frente: ah, Senhor, se eu soubesse que não podia bater na rocha, era só falar, eu não tinha batido, porque isso aqui me custou entrar na terra de Canaã. Aquela rocha representava a graça, representava Jesus. E não era para ele ter ferido a rocha, então custou a entrada dele. Se você for ler os próximos textos, era ele e Arão na direção, e o Senhor disse: você e Arão não vai entrar mais na terra. Inclusive o tempo de Arão chegou. Arão foi para tal monte, e chegou nesse monte, Arão morreu, faleceu. Então, querido, a fase difícil só chegará quando você usar fé. Não viva aquela falsa expectativa. Fé não é falsa expectativa. O que é falsa expectativa? Um dia passa, pastor, um dia muda, um dia as coisas melhoram. Não, isso não é fé. Isso é esperar o tempo resolver as situações. Tá? Hoje é, pastor. Glória a Deus. Então, se você não usar a fé, você não vai passar as estações difíceis da sua vida. Não vão mudar. Por isso que tem pessoas que dizem: mas essa nunca muda, pastor. Essa fase nunca passa. Há outros que estão com uma expectativa falsa. Ah, não. O tempo resolve tudo. Uma hora isso aqui vai passar. Não, querido, busque a direção de Deus. Siga o direcionamento da palavra de Deus, e você verá a mudança de estação. Segundo direcionamento que eu preciso que você entenda, se você quer ter uma vida vitoriosa: seja prudente em todos os seus caminhos. Seja prudente em todos os teus caminhos. Mateus 16, do 21 ao 23. Aleluias. Olha o que diz esse texto. Vamos ler nessa versão que está aqui. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar no 3º dia. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens.
Em um determinado momento, Jesus diz e aconselha os discípulos que eles devem ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Em outras versões ele diz: sejam astutos como a serpente. O que Jesus queria dizer com essa palavra? Ele estava nos dizendo o seguinte: tenha a habilidade de não ser enganado, tenha a prudência, o cuidado de não ser enganado. Então, isso significa o quê? Não acredite em toda boa ação. Pastor, o senhor pastor está falando isso? Sim. Olha o que aconteceu aqui. Jesus estava explicando: a minha missão, ela está chegando ao fim. Eu vou sofrer, eu vou padecer, eu vou morrer, eu vou ser preso, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro diz: não, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. Às vezes, irmãos, acontece isso conosco. Alguém traz uma direção de Deus para nós, mas a direção de Deus significa que alguma coisa na nossa vida tem que morrer. Mas aí vem uma boa intenção e diz: não precisa disso não, para quê? Você é uma pessoa assim tão boa, só coisas alegres e bondosas vão acontecer contigo, você não precisa, sabe? E a pessoa vai te convencendo. Não acredite em toda boa ação, principalmente se ela vem de caráter que não é de princípios. O diabo não dá nada para ninguém. O diabo não dá nada para ninguém. Irmãos, quantos cantores evangélicos, por falta de prudência, decidiram ir em uma emissora de televisão que faz apologia ao pecado? Não, é uma oportunidade. Chegaram lá, foram envergonhados e envergonharam o evangelho. Acharam que era uma boa ação, que era uma oportunidade. O diabo não dá nada para ninguém. O diabo não vai ceder o espaço que ele tem o controle para o evangelho ser pregado. Entenda isso. Às vezes a proposta pode parecer boa, mas cuidado, desconfie de amizades que só te agradam. Desconfie de amizades que nunca diz que você está errado, que nunca diz que você tem que corrigir alguma coisa. Desconfie. Tem gente que faz o seguinte: não, fulano é meu amigo, porque só fala bem de mim, porque me apoia em todas as decisões. Fulano é meu amigo porque, pastor, ele nunca me contrariou, nunca foi contrário à minha vontade. Irmãos, eu digo, está errado. Porque os verdadeiros amigos, eles vão falar para você quando você estiver errado. Eles vão apontar aquela atitude que precisa de mudança. O propósito do diabo, querido, é destruir as pessoas. A identidade dele é matar, roubar e destruir. Tem muita gente que é enganado pelo diabo. Ele vê as propostas que parecem boas. De repente a pessoa está passando e ela vê um cartaz: venha que eu vou trazer o seu amor de volta, venha que eu vou fazer você ficar rico, venha que eu vou fazer fulano se apegar a você. Irmãos, todas essas pessoas que participaram disso, no dia que elas foram libertas, o que elas declaram? O diabo me deu de um lado e tomou do outro. Ele me deu aqui, tirou ali. Porque ele não dá nada para ninguém. Ele não dá nada para ninguém. Este é o propósito dele. O diabo, ele é um espírito. Isso significa que talvez você está imaginando, esperando que ele vai te atacar de uma forma. Talvez você está esperando só a bruxaria, só um ataque de enfermidade. Mas às vezes ele pode colocar alguém do seu lado. E se você não tiver prudência,
esta pessoa usada por ele pode fazer você ter uma vida de derrota, pode fazer você tomar as decisões erradas, pode te levar para caminhos. Eu já vi com os meus próprios olhos, né? E é possível ver com os outros, né? Se não for com os nossos. Eu já vi jovens entrar no mundo do crime porque alguém estava do lado, alguém foi lá. O jovem era de boa família, o jovem andava em caminhos corretos, mas alguém se aproximou, foi criando amizade, foi criando laço, foi conduzindo, foi mudando os passos daquele jovem. Esse jovem entrou no mundo do crime, esse jovem sofreu atentados de morte. Eu já vi uma mulher entrar no caminho do adultério por causa de uma amizade, uma mulher que era dedicada ao seu marido, dedicada à sua família, mas de repente outra mulher que vivia em vida de adultério, traindo o marido, começou uma amizade com aquela mulher e começou a colocar coisas na cabeça dela. Começou, não, vamos para tal lugar, não, que isso, o marido precisa saber de tudo, não, vamos lá. E daqui a pouco aquela mulher entrou também pelo mesmo caminho de adultério, perdeu a família, acabou o casamento e hoje diz: ah, se eu soubesse. Entenda, se nós não tivermos prudências em todos os nossos caminhos, o cuidado de não sermos enganados, o diabo ele não vai vir assim dizendo: oi, ei, tudo bom? Eu sou o diabo, eu vim aqui te destruir. Não, ele não vai fazer isso. Ele não vai bater na sua porta e falar e se apresentar: eu vim aqui te acabar contigo. Apesar disso que conta a história que um pregador de renome mundial, em um dos seus feitos, ele estava pregando em uma emissora de rádio, pregava na televisão. E certa vez, em sua experiência que ele conta, chegou um homem na casa dele e bateu. Ele abriu a porta e o homem disse: olá, eu sou o diabo. Ele disse: você fez eu perder tempo aqui, eu achei que era alguém mais importante. Pá, bateu a porta na cara de novo, né? Mas o diabo, ele não... Isso foi a experiência que o pregador contou. Mas ele não vai aparecer assim para você e falar: eu vim aqui te destruir. Ele pode vir disfarçado. Por isso, esteja atento. Prudência. Teve um episódio na minha vida, irmãos, pela graça de Deus, estava tão visível que era o diabo, que foi fácil de identificar. Uma proposta aparentemente muito bonita na minha vida. Eu não consigo descrevê-la aqui, mas talvez seja a proposta que todo jovem gostaria de receber em algum momento da vida. E era o momento da minha juventude. Eu estava entrando nos meus 18 anos de idade, cheio de curiosidade, cheio de novas emoções. Aparece na minha frente uma jovem, uma moça muito formosa, tão formosa que, como diz o pastor Frank, tem que desconfiar. Te olha no espelho e desconfia, irmão. Entendeu? Desconfia. Ei, tem uns camaradas aqui, nossa, eu sou o cara, irmão, desconfia. Te olha no espelho e desconfia. A proposta tá demais, sabe? E essa moça falou que queria namorar comigo e me levar a descobrir tudo que eu não conhecia da vida sexual. Foi fácil identificar que era o diabo. Eu disse: não, minha filha, obrigado, tchau. Pastor, na sua época de jovem, foi só assim, tchau? Irmãos, foi o momento que eu estava mais firme na igreja. Então, quanto mais firme você está em Deus, mais fácil recusar o pecado. Quanto mais você busca força em Deus, mais fácil você recusa. Ele falou ontem para os jovens aqui, né? Quando você experimenta o novo nascimento, você passa a desprezar o pecado.
Ontem já foram ministrados sobre isso. Então, querido, o diabo ele não vai te dar nada. Ele não dá nada para ninguém. Desconfie, seja prudente. Cuidado com propostas fáceis. Cuidado com negócios fáceis. Seja prudente e você viverá uma vida vitoriosa nessa terra. Quem pode dizer amém? Amém. Aleluia, Jesus. Então, nesse texto, Jesus está revelando o seu sonho, o seu propósito aos discípulos. E logo Pedro foi falar: não, Senhor, você não pode sofrer, não. Você não pode sofrer sem entender o propósito, sem entender. Muito cuidado com pessoas que fazem você sentir pena de si mesmo. Faça favor aqui, Lideli, rapidinho, me ajuda aqui na mensagem. Alguém que faz você sentir pena de você mesmo não te ajuda a cumprir seu ministério. Eli, poxa, você tem que descansar, moço, você está muito cansado. Você não tem pena de você, não. Todo domingo de manhã você está na igreja, toda terça-feira, vem direto do trabalho com uniforme. Poxa, não está na hora de você parar um pouco, de deixar essas coisas de igreja de lado, pensar em você? Irmãos, esse tipo de proposta que faz ele, é verdade, tanto tempo, né? Aí vai sentindo pena de si mesmo. Irmãos, pessoas assim não ajudam você a cumprir seu ministério, seu propósito, e nem te ajudam a crescer na vida. Mas pessoas que querem que você cresça na vida, bora, homem, força, continue nessa garra, você consegue, Deus te fortalece, aleluias, amém. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus? Deus abençoe em nome de Jesus, aleluia, Senhor. Então, se nós não tivermos prudência, seremos enganados. Seremos enganados, às vezes a gente não sabe quem está sendo usado. Olha aqui o que Jesus disse para Pedro: ei, para trás de mim, Satanás. Ele está dizendo: Pedro, você está deixando o diabo usar a tua boca para mim não cumprir o meu ministério, não cumprir meu chamado. Isso é necessário prudência, amém? Então, querido, veja, a maior tragédia que aconteceu na história da humanidade, como foi que o diabo apareceu para enganar Adão e Eva? Foi conversando. Eu quero o seu bem. Olha, Eva, não é boa essa fruta, agradável? Não, você não vai morrer, não. Mentira para você. Seus olhos vão ser abertos. Você será muito inteligente. Pode ir, vai. Agora imagina depois a Eva saindo do jardim. Ah, se eu soubesse, maldita serpente. Imagina o Adão. Ah, se eu soubesse. Na verdade ele sabia, irmãos. Então, querido, muito cuidado, seja prudente. O que você precisa saber é que Satanás busca destruí-lo usando alguém que esteja bem perto de você. Satanás procura destruí-lo usando alguém que esteja bem perto de você. Seja prudente e você virá uma vida vitoriosa. Para finalizar, tenha paciência na vida. Glória, alguém recebeu. Queridos, quem acredita que precisa de mais paciência, diga amém. Amém. Amados, maioria dos problemas que a gente enfrenta, das decisões erradas, foi por falta de paciência. Principalmente na era atual. Queridos,
Se você assiste vídeo na velocidade 1,5, ouve áudio na velocidade 1,5, ah, querido, tua cota de paciência está bem pouquinha. É no 2, né? Ah, pastor, mas eu sei que nós estamos numa era que as coisas estão aceleradas mesmo. Sim, é verdade. As coisas estão aceleradas. Tem muita coisa que a gente não dá para fazer mais. Tudo bem. Porém, a gente precisa refletir nisso para as outras áreas da vida. Sabe por quê? Na hora que você enfrenta um problema, não dá para apertar no botãozinho da velocidade para ele passar logo. Tem decisão, irmão, que se você for tomar ela de supetão, vai ser a decisão errada. As pessoas que tomam as decisões mais assertivas são debaixo de paciência, de conselho. Foi o que aconteceu com Moisés. A paciência também é um autocontrole. E Moisés ficou tão zangado que ele perdeu o autocontrole e foi lá e espancou a rocha. E Deus disse: tu não entra mais na terra prometida. Então nós precisamos desenvolver a paciência. Quem é pai e mãe aí? Diga assim: paciência, Senhor. Aleluia. A gente precisa ter paciência com os nossos filhos. Gênesis 16, do 1 ao 5. Olha só, Gênesis 16, do 1 ao 5. Nós estamos finalizando nesse momento. Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, deite-se com a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão aceitou a proposta de Sarai, né? Agora imagina o Abraão depois: ah, se eu soubesse, Senhor, não teria aceitado essa proposta, né? Da mesma forma, Sarai, ele foi a decisão errada, ela foi a impaciência. Então Sarai, a mulher de Abraão, tomou Agar e a sua serva egípcia e a deu a Abraão e o seu marido como mulher. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão vivia em Canaã. Ele deitou-se com Agar e esta engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Verso 5. Então Sarai disse a Abraão: a culpa do meu sofrimento é sua. Ô, meu irmão, como é que pode um negócio desse? Ô, Abraão, você é o culpado, viu? Né? Da minha impaciência. E o Abraão: coloquei a minha serva nos seus braços, e agora que se vê grávida, ela me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Vamos ver o versículo 6. Abraão respondeu a Sarai: veja, a sua serva está nas suas mãos. Não, tá bom, volta aqui. Não quero que desperte esse sentimento, não. No seu coração, não. Tá? Então, preste atenção nesse texto. Veja o que aconteceu. Deus tinha feito uma promessa a Abraão, que sua esposa ia ficar grávida e ter um filho. Mas ela achou o quê? Que a promessa estava demorando. Ela agiu com impaciência. Irmãos, qual a esposa hoje que por mais que não possa gerar filho, vai mandar o marido se deitar com outra para ter filho? Irmão, que ideia maluca. Irmãos, é muita impaciência, é muito desespero, é muito desespero. E o Abraãozão, em vez de falar: ei, mulher, que ideia torta é essa? Você está errado. Não, foi gostar da ideia. Resultado. Você está vendo agora essa guerra a Israel? Tudo isso ainda tem origem lá atrás, nessa situação aqui. A descendência de Isaac, que foi o filho debaixo da promessa, e a descendência
de Ismael, o filho da antecipação, da impaciência, brigam entre si até hoje, causam conflitos até hoje. A impaciência na tomada de uma decisão gerou um problema imenso, enorme. Eu acredito que 98,9% das pessoas já se arrependeram de uma decisão que tomaram às pressas. Não vamos ter uma vida vitoriosa tomando decisão às pressas. Talvez alguns de nós aqui estamos sofrendo porque nós não soubemos o tempo certo. Não soubemos o tempo certo para esperar para fazer uma compra. Aí estamos aqui. Senhor, estou atolado, me ajuda, não consigo. Cheio de dívida. Talvez muitos de nós estamos aqui, estamos sofrendo porque não soubemos esperar o momento certo para programar aquela viagem, fazer aquela viagem. Talvez muitos de nós estamos sofrendo porque queremos esperar o momento certo de iniciar um relacionamento. Talvez estamos sofrendo porque tomamos uma decisão desesperada de relacionamento, sem conselho. A mãe disse, não é a hora, não é o momento, calma. O pai disse, ei, calma. Não, é a minha vontade, é a minha escolha, e é assim, pronto, final. O martelo está batido. Talvez esteja sofrendo. Querido, não seja impaciente, não seja desesperado. Você que é jovem, eu confesso para você, eu sei o que é um jovem anseiar por um relacionamento. Eu sei. Eu fui jovem, eu queria ter relacionamentos. Eu não queria ficar só vendo que os meus amigos tinham relacionamentos. É ou não é assim, jovens? Aí um começa um relacionamento, né? Aí a outra começa um relacionamento. Aí uma diz para a outra, é só tu que tá solteira, ó. Todo mundo tá namorando. Aí o outro, é só tu, sabe? Fica te jogando a pressão. Mas não vai tomar decisão desesperada. Tenha paciência. Vontade de relacionamento, eu tive muitas vontades de ter relacionamento. Fui saber o que é namoro aos quase 20 anos, chegando aos 20 anos. Estou fazendo as contas que eu acho que foi mais de 20, porque eu namorei. E com aquela que eu namorei, eu casei. Ela está, cadê a pastora? Está ali atrás. Mas eu queria tomar decisão apressada, queria tomar decisão impaciente. Mas o que eu fazia naquelas horas de impaciência? Vou usar a fé para resolver meus problemas. Fui falar com Deus, fui orar. Senhor, prepara a abençoada aí, Pai. Fui orar por isso. Irmãos, eu sou claro e transparente, não tenho vergonha de dizer que eu orava e ainda especificava como eu queria que fosse a esposa. Eu não só orava, manda uma esposa. Não, Senhor, eu preciso que essa esposa ame a tua obra, porque eu amo a tua obra. Senhor, eu preciso que ela esteja envolvida nos mesmos propósitos ministeriais. Porque como é que eu vou desenvolver ministério se ela não quer ministério? Senhor, preciso que ela de fato seja convertida. Aí fui fazer a proposta para ela. Eu queria um sinal de Deus. Fiz a proposta de namoro. Sabe o que ela disse para mim? N.A.O.T.I.O. não. Só que, irmãos, eu não sei por que eu estou contando isso aqui, mas talvez vai ajudar algum jovem aí. Ela disse não. Só que mulher
principalmente as sábias, se ela está fazendo um teste, ela vai continuar dando algum sinal. E ela deu mais um sinal. Eu fiz a proposta de novo. Sabe o que ela disse? Não. Somos bons amigos. Por quê? A gente pode iniciar um relacionamento, aí vai que não dá certo, prejudica a nossa amizade. Aí eu fui pela terceira vez e fiz a proposta. Sabe o que ela disse? Sim. Mas não foi só sim. Ela disse: sim, eu aceito namorar contigo, só que você não vai me beijar agora. Eu falei: amém, Senhor. Para mim foi um grande sinal. Para mim foi um grande sinal. Quem já viu o testemunho da pastora sabe que quando ela veio para a igreja, ela tinha vivido alguns sofrimentos lá no mundo. E quando ela veio decidida: Senhor, eu estou vindo para te servir. Eu vou me dedicar a minha vida ao Senhor. Eu não vou ficar focada em relacionamento, focada nisso. Eu vou focar no Senhor. E o Senhor vai cumprir a tua vontade na minha vida. O Senhor vai ter a melhor resposta para mim. Querido, mas se nós agirmos na impaciência, no desespero, nós podemos entrar em ruínas para a nossa vida. Você quer uma vida vitoriosa? Guarde esses 3 direcionamentos que foi dado para você. Guarde isso para a sua vida. Em nome de Jesus. Use a fé para resolver os seus problemas. Tenha prudência em tudo que você vai fazer na sua vida. E tenha paciência. Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você, querido. Aleluia.